aí galera, beleza? Tudo bem? Tô aqui hoje para fazer mais um vídeo e hoje eu quero trazer um assunto que muita gente gosta, né? Eu queria falar sobre o chofar, né? Os toques do chofar, ok? Esse aqui é um chofar de chifre de antílope, ok? Então a gente tem o chofar de antílope e tem aquele chofar menorzinho que é de chifre de carneiro. Então a gente tem os dois, né, chofar, tá? E a internet tem bastante conteúdo a respeito dos toques do chofar, tá? Então vou dar uma pincelada, mas eu quero abranger hoje, né, um segmento do toque de chofar relacionado à alma, né? Por que algumas pessoas sentem o desejo de tocar o chofar, né? Como que esses instrumentos, né? Como que esse chifre chega até a pessoa, né? Como que aconteceu isso? Onde ela viu pela primeira vez? Quando ela pegou na mão, o que aconteceu, né? Então eu quero falar um pouco dessa questão de... Porque hoje a gente vê uma procura absurda de pessoas querendo estudar e querendo entender, né, por que estão apaixonadas pelo chofar ou pelo toque de chofar, tá? E aí quando a gente entra nesse assunto, você vai encontrar um leque de opiniões, né? Algumas absurdas, ridículas, né? E outras que podem responder as tuas perguntas. Então a intenção desse vídeo hoje é realmente falar um pouquinho sobre o uso do chofar, a utilização do chofar, por que existe pessoas de vários segmentos religiosos simplesmente que se apaixonam pelo chofar e querem, né, tocar o chofar, por que isso está acontecendo. E a questão é que a gente ouve tanta bobagem, né, tantas opiniões na internet, que algumas pessoas quando nos procuram estão perdidas. Pô, mas o cara falou isso, o outro falou outra coisa, o outro falou outra coisa, cada um fala uma coisa, né? Internet, infelizmente, hoje, em relação a todos os assuntos, você precisa reter o que é bom para você, porque cada um acha uma coisa em vários segmentos, principalmente nos segmentos religiosos. Cada um vai ter a sua opinião, né? Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso hoje. E para começar, né, questão de toques, né? Ah, eu ouvi o Rabino falar que tem 200 toques. Verdade. Só que a questão é que os 200 toques são somatórias de 3 toques. Tequiá, Shevarim, Teruá. Então na literatura bíblica, né, nos ensinos dos rabinos, né, a gente vai encontrar textos na Bíblia, mais de 70 textos de Deus para o ser humano dando instruções para tocar o chofar, né? Então pergunta 1, por que Deus deixou essas instruções, né? Então a gente só tem essa configuração, né, de um ensinamento relacionado a Deus e ao homem através do som emitido pelo chofar. Então você não tem outro instrumento, né, que cumpra funções específicas determinadas pelo próprio Deus, né? Então a gente entendendo isso, eu vou dividir em 3 grupos, né? Grupo de tocadores que entendem isso e levam muito a sério isso, porque isso está na alma da pessoa. Essa ação, né? Essa vontade de querer tocar, onde, quando, como e porquê. Então é uma questão de alma, nem é uma questão de estudo religioso, né? Então tem esse grupo que entende isso, né? E faz utilização do chofar, né, conforme a realidade que cada um vive, no lugar que cada um está, dentro da configuração religiosa que cada um está,
Mas a questão é que quando esse toque é real, verdadeiro, ele move o mundo espiritual a favor dessas pessoas, tá? Então tem essa questão. Tem a questão dos neutros, né? São pessoas religiosas, mas tanto faz. Para ele o shofar é igual um violão, uma guitarra, uma bateria, um instrumento aí para adoração, sem nenhum tipo de conhecimento. Toca, pega lá, toca que nem ele toca o violão. Então tem essas pessoas são neutras, tá? E tem as pessoas que pregam contra, né? Então a gente é hostilizado em determinados segmentos, né? Quando nos vem nos vídeos que a gente posta, vem aí uma meia dúzia, né? Falar um monte de bobagem. Então são pessoas que não entendem, não adianta a gente perder tempo tentando explicar para elas, tá? Perda de tempo, são antissemitas, né? São pessoas que dentro da cabeça dela é a realidade delas, o suprassumo da sabedoria, né? E aquilo lá, e não adianta você tentar trazer um conhecimento espiritual de algo diferente, porque a mente dela não vai captar isso aí, ela vive uma outra realidade e o shofar não é para esses, ok? Então queria falar com vocês um pouquinho sobre esses três grupos, ok? Pessoal, então pincelando, os toques do shofar, tequiá, shevarim, teruá, são três toques, tá? Tequiá é um toque só. Tequiá, ok? Shevarim, três toques, ok? Assim, ó. Shevarim, ok? Teruá, 9 ou mais toques retinindo, que é esse aqui, ó. Tá? Por que três toques? Porque assim nos foram ensinados pelos rabinos, pelos sábios da cultura judaica. Eles são os depositários destas instruções. No Monte Sinai, Deus revelou e instruiu a eles fazer desta forma. E nós aprendemos com eles e fazemos segundo propósitos estabelecidos pelas leis e pelas ordenanças de Deus para a raça humana. Ok? Então os toques são três, esses três, tá? Que acontece nas festas. Se repete. Então se toca, por exemplo, sequências 9 vezes o 1, 9 vezes o 2, 9 vezes o 3, e assim cada comunidade tem os seus costumes, então eles repetem combinações diferentes de toques na festa de Rosh Hashanah, que é uma festa de alegria, né? Então cada grupo faz a somatória de toques e vai dar um número ali, né? E as escrituras, os sábios, eles têm, né, toda a informação de como fazê-lo, de que forma fazê-lo, ok? Então, em relação a toque, a gente vê nas escrituras que são três. Então, um fala que é 8, outro 10, outro 20, outro não sabe o que está falando, tá? Então, nós temos esses três toques e temos um quarto toque, que é uma conversa muito mais longa, que é um toque referente à era messiânica, né? Que é um grande toque, Tekiá Gadol, né? Que para cada comunidade ou para cada grupo religioso vai interpretar que esse toque é para determinada coisa, tá? Então, vamos começar lá no judaísmo, que são os pais do conhecimento judaico em relação ao toque do shofar. Então, o Tekiá Gadol vai ser para quê? Para quando o Mashiach judeu se revelar que não é Jesus, não é Cristo, tá? Uma outra pessoa. Então, vai ter esse toque do shofar, as pessoas vão ouvir esse toque exatamente como foi tocado no Monte Sinai, quando o Criador desceu sobre o Monte Sinai. A palavra diz ali, todo mundo já leu, que o som, o sonido, né, da trombeta era muito alto, é o toque de shofar. Então, na configuração judaica, existe esse toque. E os outros grupos, né, por exemplo, os cristãos, que vai se tocar o shofar quando Jesus voltar, né? Então, tem
ideologias religiosas, cada qual no seu direito de tocar do jeito que entender. Não podemos esquecer que quem ensina o toque de chofar é só rabino, tá? Não adianta a gente querer aprender toque de chofar com uma outra pessoa, né? Por exemplo, você quer aprender a dirigir um carro de Fórmula 1, tá? E quem vai te ensinar é um cara que guia moto, né? Então não faz o menor sentido, né? Você aprender a dirigir um carro de Fórmula 1 com um piloto de moto velocidade. Você tem que aprender com o piloto de Fórmula 1. O chofar é igual. Então não adianta a gente buscar um líder de um outro segmento que não for o segmento judaico, porque foi lá que se originou e é a raiz e o ensino de como fazê-lo segundo instruções de Deus para quem crê na lei. Porque o tocar o chofar está na lei, né? É uma ordenança do Criador para o povo judeu e para aqueles que entenderem, né, os propósitos estabelecidos para isso, ok? Então fica aqui uma pincelada em relação ao uso do chofar, toque de chofar, quem toca, onde toca, tá? E a gente, como eu disse, né, a gente escuta um monte de besteira, então a gente precisa realmente... A primeira pergunta que você tem que fazer para você é por que você quer tocar o chofar, né? Por que você quer tocar o chofar, ok? Então, é sobre isso que eu quero falar agora, ok? Então, pessoal, por que uma pessoa quer tocar o chofar? Nos outros vídeos eu falei detalhadamente a respeito, né, disso. Se você quiser assistir depois ali os outros vídeos, você pode ver, mas basicamente é o seguinte, tá? Nós temos, né, as pessoas, como eu narrei, né, que sente na alma, né, a necessidade de ser um tocador e de tocar, e aí a gente atribui a essas pessoas, né, um dom, um chamado para assim o fazê-lo, tá? Então essa em 2018, hoje, no ano que a gente vive, muitas pessoas estão despertando para fazer isso. E eu vou te falar uma coisa, independente do sistema religioso que ela está. É um despertar da alma para anunciar algo ao ser humano, independente da religião. Então a gente está observando o quê? Um mover muito grande em relação de pessoas de diferentes comunidades despertando o interesse em conhecer o toque de chofar, né? Essas pessoas têm que estudar, têm que ir nas escrituras, estudar com rabinos o porquê, né? E como tem que tocar e por que elas estão sentindo esse desejo, tá? Então é sobre isso um pouco que eu quero falar agora. Esse desejo vem da alma e a alma não tem religião, tá? A alma humana, ela é criação divina. A alma humana, independente do lugar que você estiver, ela traz nela propósitos estabelecidos pelo Criador para com essa alma e a missão dela nesse mundo, tá? Te conheço antes do ventre da tua mãe, né? Tá nas escrituras. Então, você já teve um particular com o nosso Criador e você cumpre propósitos. E tem pessoas que já vêm com esse propósito, já tem esse chamado de o quê? Utilizar o chofar para cumprir propósitos espirituais, tá? Então estou abrindo um pouco o leque, porque até alguns tempos era uma atribuição exclusiva do povo judeu, porque eles são os depositários das instruções divinas. Mas nós estamos chegando num tempo que o conhecimento de Deus preencherá toda a terra. Então, em cada esquina, as pessoas estão sendo tocadas, estão se sensibilizando, né, em relação ao Criador. Então, o toque do chofar, ele cumpre um propósito muito forte na vida das pessoas, que é um toque que traz uma comoção interna, né,
um sentimento interno que as pessoas nunca experimentaram, né? Então a gente escuta muito, independente da religião que a pessoa ela fala, nossa, a hora que tocou o chofar me deu um negócio aqui dentro, é disso que eu tô falando, tá? Desse negócio que dá aí dentro. Só o toque do chofar faz isso, tá? Então não existe nenhum outro instrumento que vai despertar esse negócio aí dentro que as pessoas não sabem explicar o que é, né? Isso, pessoal, a gente entende que nós estamos vivendo um tempo que as almas estão despertando do sono profundo, né? Que sono é esse, Nelson? Nós vivemos desde que nós nascemos dentro de uma caixa, assimilando conhecimento daquilo que nossos pais nos ensinaram, independente da cidade e do país que você estiver. Você nasceu lá, você está recebendo informações dentro daquela comunidade, dentro daquela configuração, independente se é verdade ou se é mentira. Então, quando estas pessoas espalhadas pelo mundo hoje estão ouvindo o toque do chofar, a gente põe de lado todo esse conhecimento, porque aí já não é mais um mover físico, passa a ser um mover espiritual da alma despertando e buscando realmente aquele que a criou. E esse sentimento, ele é maravilhoso. Esse sentimento nenhum outro instrumento consegue despertar dentro das pessoas. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque a gente vê grupos, um grupo atacando outro grupo, porque tá tocando, porque não tá tocando, porque tá na mão do A, do B, do C. Eu quero ir um pouco adiante, né? Então a gente tem hoje pessoas em cada esquina com o chofar na mão tocando, e as pessoas estão ouvindo, e algumas pessoas estão despertando para uma realidade espiritual muito maior, ok? Então, esse toque é um toque verdadeiro, é um toque genuíno, é um toque que busca levar esse assunto com uma seriedade, uma santidade fora do normal, mas a sociedade não compreende o que é isso. Só quem toca, só quem tem esse chamado, só quem é apaixonado por isso sabe o que é isso, tá? Então é esse grupo, né, que está tocando aí o chofar no mundo e despertando as almas. Por um outro lado, né, os inconformados que não sabem, nos agridem, criticam, sem nenhuma base, ok? Através das ideologias de cada um, né? E acabam perseguindo realmente os tocadores de chofar. Então nós estamos com grupos divididos aí dentro do sistema religioso, e nós temos um terceiro que é pior, né? Aí são os antissemitas, são aquelas pessoas que realmente nos ridicularizam, né? Nos agridem verbalmente, né? Postam aqui nos nossos canais mensagens absurdas, porque são os doutores da lei, são os conhecedores de tudo, ok? Então, querido, eu achei interessante fazer esse vídeo, que não é um vídeo que está vinculado a um sistema religioso, nem ao judaísmo, nem ao cristianismo, nem ao espiritismo, né? Hoje a gente vê as pessoas muito perdidas em relação ao que elas creem, porque a quantidade de informação é tamanha que elas não sabem mais no que crer, né? Então é uma realidade que a gente vive hoje, e a relação homem-Deus, ela é uma relação genuína e verdadeira, independente da cidade, do bairro, do país que você esteja e que fé aquela comunidade professa, né? Quando existe um relacionamento verdadeiro, genuíno, da parte do ser humano e da parte do Criador, existe realmente um mover e uma ponte nesse relacionamento, tá? Então,
se você é uma pessoa que gosta do shofar, independente da religião que você está, busque estudar o shofar. Agora, meu querido, estuda com bacharel e mestrado, né? Aqueles que receberam as instruções de como fazê-lo, rabinos, dentro do segmento judaico. Então, vamos aqui para as barbaridades, né? Então a gente vê aí, né? Eu já fui pastor batista, já fui vice-presidente de uma igreja batista. Então lá atrás, hoje eu olho assim indignado. Então eu via apóstolos, aqueles homens cheios de autoridade e poder, com seus discursos em relação ao shofar, né? Alguns exemplos. Olha, eu fui tocar o shofar dentro da igreja de Aparecida, em Aparecida, e toquei o shofar lá dentro. E a pergunta que eu faço é, para quê? Né? Aí o mesmo cidadão, olha, eu fui tocar o shofar embaixo da Torre Eiffel. Para quê? Né? Aí eu fui tocar o shofar para limpar aquela cidade, né, do ABCD sistema. Para quê? Né? Então, a gente tem os aproveitadores, que são pessoas que querem, né, como um cantor de rock ostenta a sua guitarra, o apóstolo, profeta, né, ostenta o seu shofar na sua bolsa de veludo azul marinho, para quando chega nos estabelecimentos religiosos, para todo mundo e vê aquele homem entrar, né? Então, essa configuração, ela está totalmente distante de um tocador de shofar que tem como objetivo anunciar algo, né? Isso ele faz sozinho na esquina, em cima da montanha, quando ninguém está vendo, porque o que vai mover o mundo espiritual a favor daquela cidade, a favor daquela nação, é o som e a promessa, ok? Então isso move o mundo espiritual, não o shofar, mas o toque, por quem tocou e por que tocou, ok? Então a gente tem instruções nas escrituras de como fazê-lo, por que fazê-lo, né? Em que circunstância, em que situação, ok? Porque a gente está mexendo com o mundo espiritual. Então, para você que gosta do shofar, para você que sente esse desejo dentro de você, independente da sua religião, querido, independente da sua religião, estuda, tá? Um outro problema é que de determinadas religiões não permitem que você estude livros de rabinos, por exemplo. Aí lascou-se, né? Você não pode estudar aquela religião, você só pode ler esse livro, você não pode ler o outro. E nem aquele, nem aquele, nem aquele, né? Então essa cultura do medo, que se você ler, você vai ver o que vai acontecer com você. Isso é um negócio da igreja primitiva ali, né? Da Inquisição. Então toma cuidado, você tem liberdade de estudar aquilo que você tem vontade e você retém para você o que é bom. Então, você que gosta, você que tem vontade de tocar o shofar, de ter o shofar, as perguntas são gigantes. Nelson, mulher pode tocar shofar? Nelson, eu preciso ganhar o shofar, não posso comprar? Nelson, muitas perguntas. Então, natural para quem está começando, bem legal, e eu era assim, né? A gente quer saber de tudo, mas o legal também, né? Você tem muito material na internet a respeito disso e não acredite em todo mundo. Não acredite em mim, ok? Estude, pesquise, porque se o teu chamado é genuíno, o próprio Criador vai trazer revelação do que ele quer com você e porque que ele botou um shofar na tua mão, ok? Então eu acho bem legal isso e eu quero abrir um parênteses para os aproveitadores, tá? Hoje virou atrativo de culto tocar shofar. Então o camarada pega um instrumento, né, que ele tem um som sagrado, ele não é sagrado, o som é. Então ele tem instruções, né, para tocar, e esse cara não tem nenhum tipo de informação, não estudou, não tem nenhum tipo de conhecimento, e quando ele chega lá na denominação dele, todo mundo levanta e chegou o cara, né?
É igual luta de MMA, quando o cara entra e vai subir no ringue, todo mundo para e fica olhando o camarada. O tocador de chofar nessas comunidades, os aproveitadores, oportunistas, descobriram isso. Então vão lá entrando com o chofar, tem até música para eles entrar quando o cara caminha lá, né, com o chofar. O mundo espiritual não trabalha desse jeito não, tá? São os falsos profetas, essas pessoas que fazem isso sem nenhum tipo de conhecimento, ok? Então, pessoal, para você que a tua alma está sentindo alguma coisa diferente em relação ao toque de chofar, isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo, porque nós estamos chegando numa era em que as almas estão despertando, não as pessoas e suas religiões, não estou falando disso. As almas estão despertando para conhecer com mais profundidade o Criador delas. E o toque do chofar, quando a pessoa escuta, é um som espiritual. Ela lembra do que ela era, ela lembra dos seus propósitos, ela lembra de suas missões, ela lembra do que ela tem que fazer. E uma grande parte dessas pessoas, quando escutam o toque de chofar, começam a chorar, tá? Porque realmente é feito da forma certa, com o propósito certo, é um instrumento que o Criador deixou para ser um agente transformador das almas das pessoas, recordá-las daquilo e da missão que elas têm que cumprir nesse mundo, ok? Deixo aqui para você esse vídeo. Se você tem alguma pergunta séria, né, sem aquelas baboseiras que os caras escrevem aqui, né, se uma pergunta séria, quer saber, pode escrever, a gente com o maior prazer vai estar tentando te ajudar, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.